Opa, fala aí galera, aqui é o Acrobrançórios do XBR. E cara, vocês devem ter visto aí pelo título do vídeo e pela capa, mas esse vídeo aqui vai ser mais uma reclamação da franquia Jurassic. Eu realmente me incomodo com isso. Envolve o Triceratops, como vocês estão vendo aí jogando. Enfim, bom, o que me incomoda do Triceratops nessa franquia é que, tipo, o bicho é muito mal aproveitado. Tipo, é o Triceratops. Cara, todo mundo sabe que é um Triceratops. Ele é nível Tiranossauro Rex de popularidade. Só que nessa franquia ele não faz nada. Ele só aparece no cenário, ruge um pouco, de vez em nunca. E é isso. Tipo, isso é desde o primeiro filme. A única cena icônica desse bicho é lá do Jurassic Park 1, que ele tá doente. E tipo, eu acho isso injusto, sabe? Porque, cara, o Tiranossauro Rex, por exemplo, ele aparece em todos os filmes. Tem destaque em todos. Até no Jurassic Park 3, que o destaque dele foi morrer pra causar realmente uma sensação pro público, entende? Isso me incomoda, sabe? O Triceratops, que é o mesmo nível de popularidade do T-Rex, não vem. Ele é mais popular que o Velociraptor, mais popular que o Saurópodo, que o Brachiosauro. Eu diria que até mais que o Stegossauro. Ele é muito mal aproveitado nessa franquia. Ele quase não faz nada. Quando ele aparece, ele fica no fundo. Entende? E ainda, isso não é difícil de fazer, sabe? Lá no Jurassic Park The Game, o Triceratops, ele tem uma boa cena. Ele é bem aproveitado. Ele tem uns bons momentos. Principalmente a Lady Margaret, aquela luta dela contra a Rex foi maneira. E é simples fazer isso com o Triceratops. Ele não é um bicho difícil de aproveitar bem. Entende? Só que a franquia Jurassic age como se fosse a coisa mais difícil, entende? E também, cara, vamos dar uma olhada. Jurassic Park 1 aparece naquela cena doente, e é isso. Nunca mais apareceu no filme. Jurassic Park 2 nem tá no filme. Jurassic Park 3, ele tem 8 segundos de tempo de tela. O Anquilossauro tem praticamente o triplo no filme. E, cara, eu nem lembrava da aparição do Anquilossauro nesse filme. O Triceratops, o bicho só aparece quando eles estão chegando na ilha e ele aparece ali no meio dos dinossauros. Aí, Jurassic World, o bicho aparece em algumas poucas cenas, mas ele também não chama atenção nem nada. Ele só fica ali no fundo, ele não faz nada, entende? E isso me incomoda, sabe? É o Triceratops, ele fica ali no fundo, não faz nada. E é isso, entende? E aí vamos pro Reino Ameaçado. Ele aparece em algumas pouquíssimas cenas e também não faz praticamente nada de relevante. Aí, Jurassic World Dominion, ele aparece naquela cena lá com os Nasopterceratops, mas ele não faz nada também. Os Nasopterceratops que derrubam os carros lá. Então ele não fez nada. E aí depois disso ele some. Jurassic World Recomeço também nem apareceu no filme, pelo que eu lembro. Entende? E é isso que me incomoda, sabe? O bicho não aparece nada. E tipo, vamos comparar aqui. Eu vou comparar com os outros 3 ceratopsianos da franquia. O Nasopterceratops, o Sinoceratops e o Pachydinossauro. E eu não tô falando isso porque eu odeio eles ou algo assim. É só porque realmente eles são muito menos populares e eles aparecem muito mais que o Triceratops. Mas o Pachydinossauro, ele tem um tempo de tela até que considerável. Ele tem tipo 4 minutos praticamente de tempo de tela, só 1 segundo a menos. Aí, entende? O Pachydinossauro
que menos aparece dos três consegue ter muito mais tempo de tela que o Triceratops. Porque olha, o Triceratops, na franquia Jurassic inteira, ele tem 6 minutos e 16 segundos de tempo de tela. Isso é só um pouco mais que o Paquinossauro. Tipo, o Paquinossauro só nessas 4 temporadas, ele teve quase metade do tempo de tela do Triceratops na franquia inteira, entende? E é isso que me incomoda, sabe? O Triceratops, ele praticamente não faz nada, entende? E tipo, a gente pode até comparar o Nemesis dele pra gente, Tiranossauro Rex. Pô, o bicho aparece em todos os filmes, todas as séries, e ele tem sempre destaque. E tipo, eu não tô falando que devia tirar o Tiranossauro Rex, o Paquinossauro, o Sinoceratops, tirar o Nasutosceratops ou algo assim. Eu só queria que o Triceratops também tivesse como brilhar nessa franquia. E tipo, por exemplo, o Jurassic World, o visual dele no Jurassic World é horrendo. Ele parece um rinoceronte com um rinoceronte drogado, entende? E sabe? É isso que me incomoda, sabe? O Triceratops ele é tão icônico, mas não faz nada nessa franquia. Tipo, a gente tem um monte de. Tem como provar que ele consegue ser um bicho útil, que ele consegue aparecer bem, ele consegue ser interessante na franquia. Tipo, olha, se tu. Provavelmente vocês conhecem o Jurassic Park The Game, lá de 2010, da Telltale. Cara, nesse jogo o Triceratops teve um bom destaque. E é muito simples. É simplesmente só fazer ele lutar, ter cenas boas e marcantes. E realmente, ele não ser um saco de pancadas. Tipo a Lady Margaret que aparece lá, Triceratops Alpha. Aquela luta dela contra a Rex foi muito maneira. É algo assim que eu queria ver na franquia. O Triceratops lutando em uma luta justa contra algum dinossauro de grande porte. Tipo um T-Rex, um Espinossauro, um Gigantossauro. Não quero que o Triceratops aniquile um deles numa luta, mas não quero também que eles aniquilem o Triceratops. Eu queria uma luta justa, especialmente com o Tiranossauro Rex, porque é a rivalidade mais icônica dos dinossauros. T-Rex vs Triceratops é muito mais icônico que qualquer outra luta, mais icônico que Velociraptor vs Protoceratops, que T-Rex vs Espinossauro, que me enrolou na vida real, Espinossauro contra Carcharodontosauro. T-Rex vs Triceratops é muito icônico. Só que a gente nunca teve isso sem ser no Jurassic Park The Game. Eu queria ver mais disso, uma luta justa desses dois e que realmente fosse divertida de assistir, fosse algo legal, não fosse simplesmente o T-Rex aniquilando o Triceratops na porrada ou o Triceratops aniquilando o T-Rex na porrada. Queria algo interessante, sabe? É um bicho muito... É muito fácil fazer coisa com o Triceratops, fazer cenas boas. E ainda, tem um monte de cenas na franquia que se tu olha, dava pra colocar o Triceratops, ela não ia ter uma diferença. Tipo, eu vou pegar do Jurassic World só. E não vou pegar do primeiro filme. Eu só vou pegar das sequências do Reino Ameaçado pra frente. Cara, Reino Ameaçado. Eu não ia colocar ele naquela luta, no lugar do Sinoceratops, naquela luta lá contra o Carnotauro. Mas tipo, aquela cena lá do Owen paralisado tentando fugir da lava. Lá, antes dela começar, um Sinoceratops lambe ele. Podia muito bem ser um Triceratops, não ia ter diferença. O Sinoceratops só aparece alguns segundos nessa cena. O Triceratops também ia aparecer só alguns segundos, não ia ter diferença nenhuma no Reino Ameaçado. Então, não ia ter problema nenhum. Aí, Jurassic World domina. Aquela cena maneira lá dos Nasutosceratops. Eu não veria problema se não fosse só os Nasutosceratops, se fosse também os Triceratops e os Sinoceratops junto. Todo mundo aniquilando aqueles caras. Ia ser uma cena maneira.
entende? E agora Jurassic World Recomeço. Naquela cena lá que o Martin tá dirigindo lá naquele carro lá pra tentar fugir lá, e aí ele encontra alguns dinossauros, ele dá de cara com um anquilossauro. Não tinha problema nenhum se fosse um Triceratops naquela cena. Se tu olhar a cena, não ia mudar nada se fosse um Triceratops. Não é porque o Triceratops tem os chifres no rosto que necessariamente ele ia atacar o carro e jogar ele longe. Dava pro Triceratops só fazer o mesmo que o Anquilossauro fez. De só dar uma olhada, dar um grunhido, algo assim. Parar, entende? E é isso, sabe? É simples colocar o Triceratops. É simples fazer uma cena boa do Triceratops. Mas não fazem. Simplesmente, ele só é jogado no esquecimento, jogado lá atrás. E é muito mal aproveitado. Entende? Nesses 32 anos de franquia, ele não teve um destaque justo. Ele não foi explorado o que daria pra fazer realmente de bom o Triceratops, entende? E isso que é realmente irritante, sabe? Todos os dinossauros, 90% dos dinossauros dessa franquia são bem aproveitados. E o Triceratops não é um deles. E é logo um bicho icônico e que todo mundo sabe o que é um Triceratops. Você sabe o que é um Triceratops e ele ainda assim é mal aproveitado, sabe? Simplesmente não ia estranhar, tipo, nossa, que dinossauro estranho. Todo mundo sabe o que é um Triceratops. Eu mesmo, eu que sou um viciado em dinossauros, quando eu vi o Sinoceratops pela primeira vez lá no Reino Ameaçado, eu achei que era um Styracosauro. Eu tinha ficado tipo, que da hora, o Styracosauro, meu ceratopsiano favorito. Ele apareceu. Não, só que aí depois que eu descobri que nem era o Styracosauro, era um outro bicho que eu nem conhecia, o Sinoceratops. E eu também falo isso, ó. O Triceratops não é meu herbívoro favorito, não é meu dinossauro favorito, nem nada. Mas é um bicho icônico o suficiente para merecer tempo de tela justo. O Styracosauro, que é meu ceratopsiano favorito e meu dinossauro herbívoro favorito. Não o Triceratops. Mas o Triceratops ainda é maneiro. É muito simples usar ele em filme. E realmente, se tu olhar 90% das franquias de dinossauro, o Triceratops é muito bem aproveitado. Só que a franquia Jurassic incrivelmente não é uma delas. Uma das franquias mais icônicas de dinossauro não consegue nem fazer o Triceratops ter tempo de tela de justo. Entende? Eu não quero... Bom, só pra ressaltar, eu não quero que o Triceratops aniquile todo vivo em um segundo, nem nada. Eu quero que ele tenha um tempo de tela justo, entende? Algo realmente que faz sentido para um bicho como o Triceratops. Um bicho forte, maneiro e icônico. Não precisa ser um monte de... Não precisa fazer 90% do filme sobre ele. Entende? Só realmente dá o tempo de tela que ele merece. E também esse tempo de tela ele fazer algo de interessante, ao invés de só ficar ali parado no fundo, só existindo. Entende? Que tipo, é até revoltante. Tipo, a única cena icônica dele é dele doente, dele fraco, e ainda é do primeiro filme. Entende? Bom, eu acho que o vídeo pode acabar por aqui, mas eu só queria dizer mesmo, na minha opinião, o que vocês acham aí, vocês falam nos comentários. O que vocês quiserem, se vocês concordam, se vocês discordam, isso vocês falam suas opiniões, mas que eu termino o vídeo. Então, falou, gente, até a próxima. E só vou avisar uma última coisa antes, que eu tô fazendo uma animação de T-Rex vs Triceratops, só pra realmente fazer algo justo. Vai ser uma luta justa.
tem um pouco de destaque. Ah, e sobre a gravação aí do jogo, no Jurassic Block, eu derrotei o T-Rex aí com os outros dinossauros. Em primeiro lugar, eu consegui uma skin do espinossauro de Rebirth. Mas enfim. Falou, galera. Ah, e só um pequeno aviso final. Eu vou fazer uma animação de T-Rex vs Triceratops, simplesmente algo justo. Eu não vou fazer nem o T-Rex aniquilar o Triceratops na porrada e nem o Triceratops aniquilar o T-Rex na porrada. Eu vou criar algo justo e eu vou fazer uma luta justa. Mas eu vou aqui uma foto aqui, pequeno preview, e aí é isso. Falou, galera. Até o próximo vídeo, sei lá quando vai lançar.